Fala pessoal, eu sou o Gustavo e hoje eu vou estar dando início à apresentação da primeira parte de um projeto que eu estou desenvolvendo nas férias acadêmicas, certo? Nas férias da universidade. E esse projeto foi feito utilizando a biblioteca Tkinter, da linguagem Python. Para quem não conhece a biblioteca, essa biblioteca ela é uma biblioteca que permite a gente construir interfaces gráficas utilizando janelas, certo? Criação de janelas. Vamos poder utilizar elementos do próprio Tkinter, como por exemplo frame, label, button. Para quem não tem um conhecimento prévio do Tkinter e das suas funcionalidades, eu vou estar deixando um link na descrição de um vídeo do YouTube e uma playlist de um canal, na verdade, que é um canal muito ótimo. Ele tem certas abordagens muito boas, as abordagens que ele faz. Tem projetos utilizando também. Ele explica o que é um frame, uma label, um button, uma entry, certo? Ele aperfeiçoa muito bem. Bom, na parte desse projeto, rapidamente, eu tenho uma pasta de imagens. Tenho o meu cadastro.txt, que é para armazenar os meus usuários cadastrados. Eu não optei por usar banco de dados agora. Tenho o meu arquivo do projeto. Tem um teste.txt, que aqui eu coloco códigos que eu posso usar mais para frente no meu projeto, para aproveitar. E aqui eu tenho outra parte, que é um arquivo Python de testes. Eu utilizo a função que eu estou desenvolvendo nesse momento, para não fazer aquela certa bagunça no meu código principal. Esse código aqui, projeto.py. Dando início, eu tenho 5 funções. Tem uma função janela underline login, que é responsável pela janela inicial de abertura. Tem a minha verificação underline login, que é a minha verificação da minha janela inicial, que é o meu próprio login. Quando eu rodar o código aqui, vai ficar melhor o entendimento para vocês. Já isso aqui. Tem a minha janela cadastro, que é a minha janela basicamente que os usuários vão poder se cadastrar. Tenho a minha função cadastramento, certo? Que vai ser responsável por escrever os usuários cadastrados no arquivo. Lembrando que o cadastro ainda não está com tratamento de erros, ainda falta fazer. Como, por exemplo, eliminar caracteres especiais, caso o usuário coloque. Enfim, esses tratamentos. Ainda vou realizar. Mas já está funcionando, já está escrevendo no arquivo. E a verificação login também. Tudo ok. E tenho o meu user underline logado, que é a parte quando o usuário realiza o login e já é direcionado para uma outra janela. Certo? Aqui tem minhas cores. Eu estou usando uma cor principal e uma cor secundária. Peguei de uma paleta de cores, vocês vão visualizar. Vamos falar rapidamente aqui, ó. Eu comecei. Algumas variáveis vão estar globais que eu utilizo em outras funções. Conforme eu for explicando, vocês vão observando. Eu comecei definindo minha janela, tamanho da minha janela. Eu optei por ser 900 por 600. Estava usando 700 por 500, porém vi que 900 por 600 seria de melhor proveito. Tem o título da minha janela, certo? Por enquanto, banco alternativo. É um sistema que ainda está em análise do que eu vou realizar nesse sistema. Tenho a minha cor de fundo, que é a minha cor principal. Já já eu vou rodar o meu código, vocês vão ver. Tenho o meu resizable, que é basicamente eu não vou poder expandir essa janela nem para vertical nem para horizontal, certo? Deixa eu dar um início aqui. Bom, essa aqui é a minha janela inicial, certo? Que é a minha função janela underline login, ok? E, bom, para quem não sabe o que é um frame ou o que é uma label, eu vou explicar aqui de maneira bem rápida, certo? E quem quiser se aperfeiçoar, o link vai estar na descrição. Um frame, basicamente, é isso aqui, ó. São figuras, quadrados, retângulos, que eu posso manipular o tamanho, a altura dessa figura, enfim. Posso atribuir uma cor e essa figura serve basicamente para eu separar elementos, dividir elementos na minha determinada janela, certo? Então aqui eu tenho um frame login e tenho um frame rodapé utilizando a minha cor secundária. Tenho labels aqui, tenho esse label nome da empresa. Label basicamente é um texto que fica dentro de um elemento, de uma figura, certo? De um retângulo. Tem a minha label nome da empresa. Tem a minha label login centralizada aqui, ó, certo? Tem a minha label usuário e a minha label senha.
certo? Então aqui, ó, label nome da empresa, label login, label nome user, e aqui eu tenho minha label senha. Bom, eu tenho minhas enteadas também aqui. Uma enteada basicamente é uma cadeia de caracteres. Eu vou poder passar um determinado caractere aqui, um string, certo? E tenho aqui em senha também. Sendo que em senha eu estou usando um show, que é para esconder os meus caracteres e trocar todos esses caracteres que estão sendo passados pelo asterisco, ok? As minhas entradas elas estão globais, eu vou poder utilizar elas em outras funções, por exemplo, na função verificação login, eu posso utilizar essa variável, essa entrada no caso. Aqui eu tenho outra label, certo? Que é label efetuar cadastro, que é essa aqui, ó. Ainda não possui cadastro na empresa, é uma label, certo? Está definida aqui. E na minha janela eu tenho dois botões, que é o botão de avançar. Esse botão de avançar, ele chama a minha função, ele tem um comando que é passado na minha função verificação login. E tem o botão fazer cadastro, que é esse daqui, ó. Fazer cadastro. Esse botão, o comando passado para ele é a função cadastro. E eu vou dar sequência a ela agora, certo? Pronto. Na minha função cadastro, eu tenho as mesmas definições da minha janela. Mesma definição, tamanho, receiver, título, cor de fundo, certo? Tem uma label, deixa eu avançar. Olha, por quê? Quando eu clicar no meu botão fazer cadastro, vocês lembram que o command desse meu botão, ele tá a minha própria função cadastro. Então, aqui tem janela inicial ponto destroy. Essa aqui é a nossa janela inicial. Então, ao clicar, a minha janela inicial, a minha janela base vai ser distribuída e vai ser aberta uma nova janela TK, certo? Nessa janela, eu vou ter uma label cadastro, ela está centralizada, certo? E vou ter outras labels como nome de usuário, que aqui eu vou poder passar o nome de usuário da pessoa que quer se cadastrar. Tem a minha entrada, ela está de maneira global também, que eu vou utilizar essa entrada no cadastramento. Tem a minha label senha, global, e tem a minha label confirma senha. Ela também está global, certo? Com show também nas duas, para esconder os caracteres passados nessas entradas. Tem um botão cadastrar aqui, que esse botão ele vai ter o command cadastramento, ok? Porque esse command ele basicamente vai escrever os meus dados passados nessas entradas aqui, ó, no meu arquivo cadastros.txt. E ao escrever, ele vai fechar essa janela e vai abrir a minha janela login, certo? Um detalhe interessante, não, eu vou falar em cadastramento. Por enquanto, vamos falar também do botão, que eu coloquei um botão voltar, personalizado. Então, basicamente eu usei o photo image para chamar uma imagem, que é essa imagem aqui, ó, seta voltar, certo? Defini e passei cadastro.imagens, passei basicamente uma referência assim para minha imagem. Ao fazer isso, eu utilizei a biblioteca TK, import tkinter as TK, que é para fazer funcionalidades personalizadas, elementos personalizados, certo? Eu não consegui fazer esse botão aqui, esse botão personalizado sem usar o TK. Não consegui pelo botão normal. Só consegui importando essa biblioteca. Então, basicamente esse botão, ele não, o command dele é uma função anônima, que é o lambda. Ele destrói esse cadastro, certo? E ao destruir esse cadastro, ele chama a minha função janela underline login, que é responsável pela minha janela base, minha janela inicial, ok? Até aí tudo bem, né? Pronto. Dando continuidade, a gente tem a nossa função cadastramento, certo? Então, vocês lembram que
as minhas variáveis estão globais na minha função cadastro. Nessa função aqui, ó, cadastro, eu tenho global enteada nome, que é o meu usuário, tenho global enteada senha e tenho global enteada confirma senha. Basicamente eu fiz iniciar uma variável user, uma variável senha e uma variável confirma senha. E peguei essas variáveis que estão globais, essas enteadas que estão globais, utilizando o ponto get. Peguei os valores que eu coloco para ela. Nisso, eu tenho uma verificação, que é o seguinte. Vamos fazer um cadastramento aqui. Matheus Borges. Matheus Borges. E a senha. Se senha for igual a confirma senha, certo? Que é a confirmação da minha senha passada, eu vou escrever os dados que eu colocar aqui, eu vou escrever no artigo. Pega no artigo, no meu TXT de cadastros, certo? Vai ser passado as minhas informações. Sendo que vai ser passado de forma que eu vou abrir o arquivo no modo append, vou adicionar, certo? E vai ser passado basicamente assim, ó. Vocês podem ver que aqui eu fiz uso do replace, user.replace. Então eu vou trocar esses espaços em brancos aqui, ó. Esses espaços em brancos que eu passo no meu usuário, ele vai ser trocado por um underline. Então no meu arquivo vai ser passado assim, ó. Matheus underline Borges. O meu usuário, os espaços em brancos vão ser trocados pelo underline, ok? Aqui a gente pode ver que tem 2 pontos. Então, também vai ser passado para o meu arquivo. Passo 2 pontos para o meu arquivo, certo? E a senha. Depois é a senha, ok? Então, vamos supor que eu passo a senha 2727. Então, vai ser passado dessa maneira. Ó. O meu arquivo, lá vai estar escrito assim. Vamos executar aqui. Então, Matheus Borges. E se a senha for diferente, se não for isso aqui, ó, se a senha não for igual, e caso for diferente da confirma senha, vai aparecer uma label. Vamos botar 4545 e 5656. Quando eu apertar em cadastrar, vai aparecer essa label aqui, ó, senhas não correspondem, que é a label de erro. Meu texto que vai aparecer na minha janela, ok? Vamos colocar 4545 agora. 4545 e vamos apertar em cadastrar. No botão cadastrar, como eu expliquei, ele usa o comando de cadastrar. Se a senha for igual a confirma senha, vai escrever no arquivo, vai destruir a minha janela cadastro, que é essa minha janela atual aqui, ó, minha janela cadastro, e vai abrir o janela underline login, que é a minha janela inicial, minha janela base. Então vamos cadastrar aqui. Cadastrei, vamos ver como está escrito no arquivo. Está escrito da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Eu escrevi anteriormente. Ele trocou os espaços em brancos pelo underline, 2 pontos e passou a senha, certo? Isso aqui tem uma explicação. Pronto, entendido a função cadastramento, agora a gente vai para a função verificação login, que é essa função aqui, ó. Ao eu fazer o cadastramento, para verificar o meu login, se tratando dessa janela aqui agora, vai fazer a verificação do usuário que eu passar aqui e da senha que eu passar, para ver se tem em cadastros.txt. Ok? Deixa eu tirar isso aqui, mais para frente eu coloco, porque senão vai ficar uma bagunça. Vou aumentar isso aqui. Ok. Na minha função verificação login, eu vou abrir o arquivo cadastro.txt no modo read, no modo leitura, e as minhas linhas, o meu arquivo, ele vai ser transformado em uma lista. As linhas do meu arquivo vai ser transformado em uma lista. E vai ser passado basicamente por uma variável linhas, certo? Então eu inicio, após eu transformar o meu arquivo, as linhas do meu arquivo em uma lista, certo? Eu tenho o meu usuário underline senhas. No meu usuário underline senhas, eu pego essa linha aqui, ó, que eu estou passando. E como as minhas, agora eu tenho uma lista do meu arquivo, certo? Eu utilizei o for para percorrer. Então, linha vai percorrer cada linha da lista do meu arquivo.
É meio buloso, mas vai ficar legal o entendimento depois, quando eu executar isso aqui, ó. Esse print. Bom, eu tenho a minha linha .strip que vai separar o meu array. Vamos entender como um array agora. Por exemplo, já já eu vou mostrar, porque se eu for escrever aqui vai ficar muito buloso. Mas aqui, basicamente, esse ponto strip vai tirar os espaços em brancos e as quebras de linha. Linha por linha vai ser um elemento de array, certo? Entende assim. E tem o meu ponto split. Esse ponto split é o operador que a gente passa lá no cadastramento, que é os dois pontos. Que é responsável, esses dois pontos é responsável por dividir o usuário. Dos dois pontos para a esquerda vai ser o nosso usuário e dos dois pontos para a direita vai ser a nossa senha. Ok? Tranquilo? Depois eu vou basicamente percorrer a minha lista, que agora é uma lista, linhas é uma lista. Nosso arquivo cadastro.txt, as linhas dela é uma lista. Então eu vou percorrer com o meu for. Você lembra da variável global que eu coloquei em janela login? Que é enteada underline nome user e enteada underline senha user. Eu vou passar como usuário underline digitado e senha underline digitada. Vai receber as minhas enteadas com get, certo? Acessei pelo get. Como isso aqui agora é uma lista, certo? Eu estou percorrendo. Eu passei basicamente a minha lista linhas para dentro disso aqui. Sendo que eu passei agora separando. Eu separei o usuário da minha senha por meio dos dois pontos. Agora eu vou ter dois elementos na minha posição do meu array. Por exemplo, eu vou ter usuário, vírgula, senha. Basicamente está assim. Em usuários underline senhas, que agora possui dois elementos nesse array. Então, primeiramente, ó, vamos supor, agora eu vou escrever que fica melhor o entendimento. Vamos supor que eu tenho uma configuração assim, ó. Calma. Eu tenho a minha configuração usuário, vírgula, senha. Certo? Isso aqui é a minha primeira posição do meu array. Depois, iniciar novo, vai ser usuário, vírgula, senha. Sendo que agora, aqui vai ser 2. Usuário 2, senha 2, certo? Usuário 1, senha 1. Ok, pronto. Basicamente, é isso. O meu array é isso aqui, ó. É o meu primeiro usuário. A vírgula vamos entender como se fosse os dois pontos, que está sendo separado pelo split. E a senha 1 é a minha senha. Então, no caso, ó, cada elemento, cada linha dessa aqui é uma posição do meu array. Basicamente é isso o entendimento. Certo? Até aí tudo bem. Então, ao percorrer, se o meu usuário... Quem é o meu usuário? Meu usuário é o primeiro elemento do meu array, que é esse aqui, ó. É o Mario underline Andeade. Se o Mario underline Andeade for igual ao usuário underline digitado ponto replace, por que o ponto replace? Porque vai tirar os espaços em brancos que eu passei aqui, ó. Por exemplo, Mario Andeade. Então, para a pessoa que está mexendo no sistema, a gente está vendo esse espaço em branco, mas para o sistema ele está vendo um underline. Então a gente tem que colocar no meu usuário digitado, que é o que eu fiz agora. Isso aqui, ops. Isso aqui é o meu usuário digitado, certo? Minha variável usuário underline digitado. Isso aqui é minha variável sem underline digitada. Então eu tenho que passar o replace, que é para trocar os espaços em brancos pelo underline. E utilizo o operador i. E senha for igual a senha digitada, ele vai destruir a minha janela inicial. Ele vai o print no terminal, que é só para me basear, login realizado com sucesso. E vai abrir a minha janela que eu estou trabalhando agora, que é o user underline logado. Underline logado. Se não, ele vai apenas exibir no terminal. Por enquanto no terminal, usuário senha inválido, tente novamente. Para ficar legal o entendimento, para não ficar buloso, eu vou executar isso aqui agora. Vou executar esse print. Depois eu executo mais um, um print, para a gente entender direitinho. Então, vamos lá. Ó. Executei, certo? Ao clicar em avançar,
porque essa função aqui faz parte do meu botão avançar, certo? Meu botão avançar, o command dele é esse verificação underline login. Então, ao clicar em avançar, olha o que vai retornar. O que eu expliquei. Usuário 1, senha 1, um elemento. Elemento 0, posição 0 da minha lista. Ó, posição 1 da minha lista, certo? Usuário 2, senha 2. Basicamente, o entendimento aqui é como se fosse um dicionário, certo? Porém, essa vírgula é só separando. E agora eu tenho dois elementos em uma posição do meu array. Olha o meu array aqui, ó. Meu array completo. Minha lista completa. E aqui as posições, certo? Então agora que veio que o entendimento ficou melhor. E se eu fizer assim, ó. Print. Usuário. Ops. Copiar esse print. Bota um print aqui e bota outro print aqui. Esse aqui a gente vai trocar por senha. Isso aqui a gente bota só para dividir. Calma. A gente bota só para dividir. Pronto. Fazendo a divisão, ó. Deixa eu fechar essa janela TK. Fechei, vou executar novamente. Ó, executei. Cliquei em avançar. Olha. Olha o que me retornou. Mario Andrade. Minha senha não era para ter ficado aqui. Ops, foi mal, gente. Acabei me confundindo. Pronto, agora vai dar certo. Minha senha não era para ter ficado ali. Agora sim, ó. Clicar em avançar, ó. Olha o que ele faz aqui, ó. Olha o que o meu for faz. Esse for aqui, ó. Ele percorreu o marandeado e depois ele vai percorrer o outro elemento sim, o outro elemento da minha posição do meu array, certo? Então, ó, marandeado e senha 2727. Marandeado, senha 2727. Depois vai pro Pedro Guilherme, ó. Pedro Guilherme, senha 0909. Depois vai pro Vitor Daniel, senha 5858. E depois vai pro Matheus Borges, senha 4545. O legal o entendimento deu para entender? Acredito que sim. Então agora vamos fazer o teste, que é o que está faltando. Vamos executar aqui, ó. Cadastro.txt. Deixa eu fechar essa janela, porque senão vai ficar dando esse retorno. Tenho certeza que eu não salvei. Pronto. Vamos executar de novo essa janela. Ó. Vamos colocar um usuário aqui para a gente entender direitinho. Vamos colocar o Mário Andrade. Mário Andrade. Olha o retorno que vai dar se eu colocar a senha que não é dele. Vamos botar a senha de Guilherme 0909, certo? Se eu clicar em avançar... Ah, calma que não deu erro não. Olha o que está comentado aqui, ó. Olha o que está comentado. Tá entendendo? Vamos dar um comentário aqui, né? E vamos rodar esse código novamente. Vamos lá, Mário Andrade. Senha 0909, ok? Ó o retorno que vai. Usuário sem inválido, tente novamente. Ok? Nada de outro mundo. E esse else, rapaz, eu acredito que ele pode vir pra... Não, acredito não. Não, porque o if tá atrelado a ele. Mas... Vou tirar esse else. E colocar esse print pra cá. Fora do for. Tá tudo certo. Não vai ter que ficar tendo esses retornos. Toda vez que eu clicar em avançar. Vamos tentar agora. Mário Andrade. Senha 0909. Avançar. Ó, só um. Ok. Porque aqui eu errei também, eu coloquei o else, não era pra eu ter colocado o else, só o print saindo fora do for. Daria certo? E aqui no meu for ele tá percorrendo, ó. Percorreu 1, 2, 3, 4. Então basicamente ia ser 4 retornos, certo? Então agora usuário sem inválido, certo? Botei senha 0909.
Quantas vezes eu clicar aqui, vai aparecer o usuário sem inválido. E se eu digitar a senha de Mário Andrade, que é 2727, ele vai dar o login realizado com sucesso e vai abrir a janela que eu estou trabalhando agora com ela. Certo? E ainda não está feita. Então, basicamente foi isso, o entendimento do código. Por enquanto é um código bem simples. Como eu falei, eu ainda tenho que implementar o tratamento de erros, que é os caracteres especiais, mas isso aí é coisa básica. Acredito que no próximo vídeo, quando eu trouxer o user underline logado feito, já vai estar tudo bem, tudo ok, certo? O user logado aqui, eu continuo trabalhando nele. Acredito que no próximo vídeo eu já trago para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte introdutória. Foi basicamente o meu login, o meu cadastro. Se vocês quiserem que eu fale do Tkinter, faça um vídeo falando especificamente do que é um frame, do que é uma label, do que é um button, do que é uma entry, um radio button, enfim, dos elementos do Tkinter em geral, vocês comentam aqui no vídeo, vocês curtem para eu saber que vocês gostaram do conteúdo. E é isso. Espero que todos tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, minha gente!